Uribe, a Priscila Yazbek bem lembrou aqui nos bastidores que você já tinha contado no live que essa PEC kamikaze, né, como está sendo apelidada, era mais um balão de ensaio justamente para esses projetos que já estavam no Congresso caminharem. E é de fato o que a gente está vendo nesse cenário agora. Agora, Pri, a PEC kamikaze, que você pode até detalhar mais um pouquinho para a gente, ela contou com o apoio até de integrantes do governo, inclusive do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. Agora, qual que é o impacto dela nas contas públicas? Pois é, antes eu queria fazer só um comentário, queria ver até o que o Uribe também está pensando aí na análise política sobre isso. Mas estava conversando com o Adriano Pires, lá do CBE, ele falou assim que o que o mercado não quer, algumas vertentes não querem, é que essa PEC que está sendo apelidada de PEC kamikaze, é que ela passe porque ela colocaria uma azeitona na empada do governo em ano de eleição, porque traz subsídio, traz um monte de coisa que a gente vai ver na tela. A gente pode colocar até a tela para mostrar a quantidade de previsões que tem essa PEC aí dos combustíveis, do senador Carlos Fávaro. Então tem ali redução de impostos, que vai permitir ali, tem um auxílio diesel, vale gás aumentando de 50% para 100%, subsídios ao transporte público. E aí tem essa perda aí de arrecadação prevista em 100 bilhões de reais, mais uma previsão de gastos de 17 bilhões, de quase 18 bilhões de reais. E aí eles colocam também no texto algumas previsões para que eles consigam contornar algumas regras de Constituição e não tenham risco aí de ferir Constituição, lei de responsabilidade fiscal, para fazer avançar essas ideias. Mas a leitura que eu fiz do que o Adriano falou e do que a gente está vendo, e o Pacheco falando que vai passar projeto de fundo de estabilização ICMS, é que existem muitos interesses nesse momento envolvidos num ano de eleição. Então, governadores não querem que reduza o ICMS porque perdem arrecadação. Ao mesmo tempo, querem sinalizar para a população que eles estão fazendo alguma coisa. O governo também quer fazer uma sinalização de que está tentando resolver esse problema. E o Congresso também está tentando mostrar que está fazendo alguma coisa aí para conseguir segurar os preços. E o que a gente tem de pano de fundo são preços explodindo por causa do petróleo que está subindo lá fora. Então, por isso que fica essa confusão toda de um monte de PEC sem uma solução por enquanto. E aí eu deixo para o Uribe essa pergunta. A política acho que vai ter que resolver, de certa forma, essa confusão toda, mas esse meio de campo está bem embolado, porque são muitos interesses e num ano de eleição aí que a gente tem pela frente. É justamente o que a Priscila falou. Inclusive, essa apuração era lá no início, quando mandaram as PECs. Duas fontes do Palácio do Planalto me disseram o seguinte: vão jogar o pior para conseguir colher o melhor. Ou seja, joga duas PECs que são avaliadas pelo mercado financeiro como absurdas para que você amenize a questão dos projetos que já estavam em análise, que é do Fundo Estabilizador e a questão do ICMS congelado. Então, era uma estratégia lá atrás política que agora a gente vê que pode dar samba de fato. E é aquela coisa que a Priscila bem ressaltou, ano eleitoral. O que importa é a aparência, não a realização. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro jogou as propostas e aí ele se blinda das críticas, no sentido de eu fiz alguma coisa, pelo menos eu propus. Se o Congresso não aprovou, aí não é minha responsabilidade. Então é mais um teatro de gestos do que uma vontade da classe política de fato de mudar a situação. Vamos ver quem vai articular melhor, né? E sair ganhando com a proposta que vai sair vencedora. Agora, só um comentário também do ponto de vista da economia, né? Então, daí o Adriano Pires colocou uma visão de que essa PEC kamikaze, porque gera muita perda de arrecadação, ele falou, não se sabe exatamente se são esses 100 bilhões de reais de perda de arrecadação. Essa é uma estimativa do Ministério da Economia, que é contrária a essa PEC, que vê essa PEC como uma bomba fiscal. Mas ele falou que as reduções de impostos podem ser um pouco menores. Mas, por outro lado, eu também falei com alguns economistas, com o Murilo Viana, por exemplo, que é especialista em contas públicas, e aí ele falou que, de fato, tem todo aquele ciclo vicioso, né? Então, tem uma perda de arrecadação, piora a percepção de risco do país, bate no dólar, bate na inflação e aí a PEC acaba sendo ineficaz, né? Porque aumenta o dólar com a incerteza, então essa redução aí do preço acaba não resultando aí em diminuição de valor dos combustíveis para o consumidor. Então tem essas duas visões aí, mas o que a gente vê é que, pelo visto, ainda tem muita água para rolar para sair um resultado de todas essas discussões aí da política. Obrigada, gente. Até já.